Sejam bem-vindos a mais um episódio do São Judas Podcast. Estamos mais uma vez aqui com a Angélica. Tudo bem, Angélica? Tudo bem, graças a Deus, Guilherme. E hoje vamos falar sobre comunicação por meio das Sagradas Escrituras, por ser o mês da Bíblia. E para falar do assunto, convidamos uma pessoa muito especial. Estamos aqui presentes com o nosso seminarista William. Tudo bem com você, William? Tudo bem, Angélica. Bem, Guilherme. Obrigado pelo convite desde já. Nós que agradecemos sua presença aqui. E antes de começar a falar sobre o tema, a gente sabe que você tem um projeto muito legal que é o Lançar as Redes. E se encaixa muito bem com esse assunto. Então eu gostaria que você dissesse um pouquinho para nós como que foi a ideia de criar esse projeto. Tá certo. Bom, na verdade o Lançar as Redes ele é um projeto que surge na época da pandemia. Eu acho que na pandemia todo mundo estava atrás de uma forma de comunicar o amor de Deus ou de alguma forma trazer esperança aos corações, né? E eu tenho um amigo muito especial, que por sinal vai estar assistindo a gente depois, Neto Nogueira, e ele sempre me incentivou muito a fazer um podcast. A pergunta é como, né? Como começar um podcast, como fazer um podcast. Eu já tinha um projeto de escrever frases nas redes sociais há muito tempo, né? Eu sou daqui de São Paulo, passei muito tempo em missão, daqui a pouco eu conto um pouquinho também dessa parte aí do meu testemunho. Mas toda vez que eu vinha para São Paulo, as pessoas falavam que essas frases, especialmente no tempo da pandemia, elas geravam muita vida, né? E uma senhora, de forma muito particular, com depressão, ela foi meio que o auge para eu rezar e perguntar a Deus o que eu posso fazer para comunicar a sua palavra, para comunicar a esperança a tantos corações. E a gente sabe que o tempo da pandemia ele foi muito desafiante, né? A gente talvez ainda sofra algumas sequelas sem perceber. Mas o podcast surge daí, dessa escrita de frases, que com a oração, Deus me deu essa passagem, lançai as redes. E eu associava as redes na época com redes sociais, acho que todo mundo viveu um pouquinho de período de lives, né? Quando a gente ainda aguentava, né? As lives. E a partir daí eu fui atrás, descobri como fazer o podcast. Mas a ideia não era só um podcast em si, né? Na época ainda da pandemia, existiam formações, então tinham entrevistas além do podcast, né? O Instagram, Twitter, envolveu várias redes sociais e hoje o projeto está meio que passando por uma estruturação, mas daqui para o final a gente partilha mais sobre. Agora fiquei curiosa. Então... Assim, então, assim, sabemos um pouquinho do seu projeto, mas e você? Quem é o William? Vamos lá, né? Primeiro que eu estou muito feliz de estar aqui na São Judas. Eu não sei se vocês sabiam, mas a minha experiência de Deus foi aqui nessa paróquia. Sério? Muito sério. Na época de 2008 para 2009, mais ou menos. A minha experiência com Deus ela foi um pouco tardia. Então, eu era ateu, era comunista, era realmente fora da graça de Deus. E a minha mãe, que é paroquiana aqui há muitos anos, Dona Vilma, um beijo, ela começou a me trazer para a missa aqui, ainda na época do Padre Fábio. E o Padre Fábio sempre conduzia um momento de oração após a comunhão. Eu não entendia nada, eu não era nem batizado, né? Então, como meu pai não era da igreja, então acabou que a gente não foi batizado criança e eu não tinha um contato tão forte assim com a igreja. Mas, depois de andar por muitos lugares procurando respostas no coração, no domingo de Ramos, que foi aqui nessa praça, por sinal, e eu nunca me esqueço que minha mãe convidava para as missas, eu vinha, mas não gostava tanto, e gostava de ouvir muita música, né? Eu sempre fui muito da música, assim, de atrair o coração a Deus. E nessa praça aqui, próxima aqui na frente da paróquia, Deus tocou meu coração, né? Aquela música bem novinha, Ninguém Te Ama Como Eu, que a gente conhece. Essa música. E eu nunca me esqueço que o padre começou a conduzir um momento de oração e eu olhei para uma árvore, assim, tinha uma menina na árvore. Não era uma visão, a menina estava na árvore. E ela rezava e ela chorava com os braços assim. Eu dizia, meu Deus, o que essa menina tem? E comecei a chorar ali. E a minha experiência com Deus foi muito simples, assim. Mesmo que eu quisesse traduzir em palavras aqui, seria muito difícil. Porque não foi um retiro, ninguém rezou por mim. Não, foi o próprio Deus que naquele tempo, naquele dia,
fez uma intervenção na minha história, né? E a partir daqui, né, eu voltei para minha comunidade, minha paróquia de origem, que é a São Pedro Apóstolo, aqui no Taboão. E aí eu fui atrás dos sacramentos, já adultos, então me batizei, fiz a minha crisma. E aí, se for para resumir, é bem intenso, porque a minha vida ela sempre foi muito intensa, né? Então, a gente está falando de comunicação e da palavra, e da força que a palavra de Deus tem em nós. A palavra missão, ela sempre foi muito viva no meu coração, que é o que vocês estão vivendo aqui, né? E enquanto eu buscava os sacramentos, eu já sabia que Deus queria algo grande de mim, mas eu não sabia o quê. Então, na época, eu procurei o seminário, mas não era isso ainda, sabe? E eu acabei tendo contato com as novas comunidades, eu comecei para Canção Nova, para tudo que eu até vigília em São Paulo. Qualquer retiro que tivesse, eu estava. Retiro de batismo, quem pode servir, eu vou. Apostolado da oração, alguém pode ir na cozinha, eu vou. No TLC, eu vou. E comecei a servir assim, até conhecer a comunidade Shalom, onde eu fiquei 10 anos em missão, como comunidade de vida, como celibatário, como seminarista, e retornei para a diocese agora em 2020, para dar continuidade nos estudos aqui, ficar mais perto da minha família também. E agora estou no 2º ano de teologia, se Deus quiser mais 2 anos aí, eu termino. E assim segue o caminho. É um resumo, né? Mas é por aí. Os desafios que você enfrenta como criador de conteúdo, como influencer católico nas redes sociais. Influencer católico é forte, né? Ah, mas vamos lá, que o fato de você fazer uma publicação, às vezes eu te acompanho, eu vou mentir, não, eu te acompanho. Você acaba pegando um dia de alguém que não tá tão bem assim. Sim. Isso já me ocorreu. Eu fiz uma publicação, eu compartilhei uma publicação de uma página, de uma frase de um santo. Aí depois eu recebi uma mensagem de uma pessoa conhecida de muito tempo, perguntando se eu poderia conversar com ela sobre religião, sobre essas coisas, porque ela viu que eu sempre publicava e ela, sabe, eu queria conversar sobre isso. Falei assim, que responsabilidade o que a gente publica, o que a gente mostra nas redes sociais. Então, eu acolho bastante assim a missão, porque eu acredito de verdade que as redes sociais ela é uma expressão do que a gente vive nos bastidores. Isso é a minha missão pessoal, é o que eu acredito de verdade. Então, eu tento expressar um pouco daquilo que meu coração anseia, que é Deus. Então, um santo que eu gosto muito, que é São José Maria Escrivá, fala muito da santidade no cotidiano. E, às vezes, uma frase, que é muito simples, né? Até o projeto do podcast, tudo eram sinais do famoso ser sal da terra e luz do mundo. Que não é um poema, que não é frase de camiseta, né? Tá lá onde Jesus diz, né? Nós somos esse sal da terra e luz do mundo. Então, assim, o maior desafio, eu acredito, é de alguma forma corresponder àquilo. E aí as pessoas que acompanham, né? Muitas pessoas me encontram, você não me responde nas redes sociais. Assim, hoje eu tenho esse apostolado paralelo, né? Eu não consigo mais de forma integral, como era na pandemia, por exemplo, que foi onde as minhas redes sociais talvez cresceram muito. E até antes, assim, falando de 2014, você não tinha muito isso de influencers católicos, e eu não sou, tá? Deixar bem claro. Postando sobre conteúdo, não era tão comum quanto hoje. Então, se eu fosse destacar um desafio, seria de alguma forma corresponder àquilo que as pessoas que estão lá, porque é um meio de evangelização, é um lugar que demanda tempo, né? E para a gente que tem uma vida missionária fora, né, ali das redes, isso se torna desafiante. Agora, é também um impulso, porque todas as vezes que eu penso em desistir, acontece alguma coisa que me traz de volta, né? E um testemunho muito recente, né? Essa semana eu recebi uma mensagem de uma professora de Campinas, talvez ela assista. Ela me mandou uma mensagem com uma foto da lousa da sala que ela dá aula e uma das minhas frases escritas nessa lousa, e escreveu o seguinte texto, né? Todos os dias, antes das aulas, a gente medita com alguma palavra ou com alguma frase. E normalmente eu tenho usado as suas frases já tem alguns meses. E hoje eu abri o seu perfil e mostrei para as crianças de 9 e 10 anos, quem era aquele que escreveu as frases. E elas ficaram muito animadas e tudo. E pediu para eu mandar um áudio para essas crianças. Assim, eu não tenho palavras para expressar isso, né? Para você entender que é essa luz.
é pequena, mas é o suficiente, sabe? Então, se eu for contar testemunho aqui de rede social, são vários, mas dessa semana eu fiquei muito impressionado, partilhei muito com os amigos, assim, que nem sempre é fácil você manter a constância ali, mas eu sei que precisa, né? E que alguém, de alguma forma, é alcançado, né? Então, o desafio é corresponder à missão, que é uma verdadeira missão ali, né? E como que é essa... Você fala, posta as frases, tudo. Como que é escolher essa frase? Naquele dia você... tipo, bem na cabeça. Parece, né? Ó, o pessoal às vezes acha que eu... de verdade, às vezes é desabafo. De verdade, assim, a maioria delas vem de alguma oração, de algum momento que eu tô... 100% das vezes. É, quase isso, né? Alguma experiência que eu vivi com um amigo, numa conversa. E normalmente eu tô no ônibus ou indo para algum lugar. Então, nunca... Dificilmente às vezes eu consigo deixar algumas prontas, mas é muito difícil. Normalmente eu só abro o celular, escrevo e posto, né? Então, vem da inspiração do dia a dia mesmo, assim. Desabafo, oração, às vezes uma frase de um santo que eu rezei naquele dia e a gente segue assim nesse cronograma. E qual é o conselho que você daria para aqueles que querem começar a trilhar o mesmo caminho de começar a evangelizar nas redes? Sim. Bom, tomando um gancho até da resposta anterior, nós estamos falando sobre a comunicação através das Sagradas Escrituras também, né? Então, na verdade, nas redes, o importante não é você expressar uma vida em Deus, uma vida de Deus, porque o seu Instagram ele pode até ser bonito, mas ele tem impacto quando a sua vida fala. Então, e não estou dizendo que eu sou perfeito, né? Que muito não. Você vê, as frases são bem de luta ali, né? Tem dia que eu estou pedindo a misericórdia de Deus para recomeçar. Mas eu acho que o melhor conselho para quem quer evangelizar nas redes ou comunicar a palavra em qualquer outro meio de comunicação que seja, é primeiro se aproximar dessa palavra, é se tornar amigo da palavra. E quando eu falo amigo da palavra, é ser amigo de Deus. De alguma forma, vocês estão aqui hoje porque se tornaram amigos de Deus. E é essa amizade com Deus que sustenta essa missão de vocês. Basicamente, o que eu sinto é isso, é que às vezes as pessoas começam aquela empolgação, vou criar conteúdo, mas não sustenta, né? Então, é a amizade com Deus. E também falta o mais importante, o alimento, né? Como que a gente vai sobreviver sem o próprio alimento, né? Que Exato. as Sagradas Escrituras, ter essa intimidade, essa amizade com Deus. E... Como que a gente... Assim, às vezes a rede social, ela tá ali, ela te entrega o que você quiser e você acha ali nas redes sociais. Então, como a gente pode ser, até como conselho para esses jovens, para filtrar o que é bom e o que é ruim, Sim. Porque conteúdo tem diversos. Bom, a gente tem um problema hoje que é o excesso de informação. Isso é muito complicado e às vezes a gente não percebe que a gente está imerso nesse cenário que ele é um pouco delicado, né? E aí eu faço uma partilha bem dura agora e uma chamada de atenção também para aqueles que nos assistem, né? A gente precisa ter limite também nisso. Primeiro, que nem tudo que está na internet é verdade, isso a gente sabe que é bem óbvio, assim, né? Mas que às vezes a gente tem preguiça. Tudo ficou digital e tudo bem você ter a palavra digital ali, às vezes você precisa, mas a gente começa a recorrer tanto às redes sociais que esse filtro, ele se perde. Então eu começo a consumir tanta coisa, eu começo a seguir tantos perfis que daqui a pouco eu já não sei mais quais são as minhas raízes de verdade. Então, tudo que eu vejo num vídeo de 15 segundos eu acredito, mas o que tiver na Sagrada Escritura talvez eu não sei mais. Né? E essa semana, mais um testemunho, né? Uma criança com ansiedade, eu falo criança, tinha 9 anos mais ou menos, com ansiedade, se cortando, 9 anos de idade. Então assim, é uma criança que, sem expor de onde é nem nada, mas que foi criada na frente das telas. O que isso gera de ansiedade hoje é muito grande, é difícil. O filtro precisa partir primeiro daquela experiência que eu falei para vocês anteriormente. Se eu começo a ter uma amizade com Deus, eu começo a entender o que faz sentido para a minha vida ou não. E aí, às vezes, a gente se permite algumas coisas, um artista, e deixa se levar pela coisa, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com quem a gente segue, para que a gente segue. Tem coisas que não são nem lícitas, mas que não faz sentido muitas vezes, né? Então, tem artistas que pregam coisas completamente fora da nossa fé e doutrina, mas a gente aplaude e acaba seguindo, e acaba consumindo
aquela música, aquela mensagem, esse tipo de coisa. O filtro parte à medida que eu começo a me aproximar de Cristo, me torno amigo de Deus e amigo dos homens, tenho bons amigos católicos, começo a realmente seguir perfis que valem a pena, eu começo a entender que, opa, a partir daqui acho que não faz mais sentido eu seguir tal pessoa ou tal página, né? E aí eu já vou emendar aqui no desabafo, tá? Opa, claro. Pode falar. Eu falei para vocês que esse projeto ele tá uma certa pausa, porque eu também estou me reestruturando para entender qual é a minha missão nas redes sociais hoje. Eu amo podcast, é uma coisa que eu quero continuar fazendo, mas eu dei uma pausa para entender a minha missão ali. E por que eu estou falando isso? Porque as redes sociais elas vão se tornando chatas às vezes. Hoje tá chato você entrar nas redes sociais e ter que escutar um pode ou não pode, é pecado ou não é pecado, posso vestir azul ou tenho que vestir preto. Isso é insuportável. Isso vai minando a nossa fé de um jeito que a gente não sabe quem é Deus mais. A gente mira nas regras, mira em querer doutrinar os jovens e as pessoas através das redes sociais. Então, hoje é dia de jejum e penitência, mas eu mesmo talvez não esteja vivendo. Então você começa a ver pessoas que vão jogando peso e fardo sobre a vida das outras pessoas e não ensinam os princípios da fé, né? Então, uma das pausas que eu estou vivendo hoje é de me reestruturar para entender o que eu estou fazendo ali. Porque esse pode ou não pode, essa coisa, ela é muito chata. E não tem filtro também, viu? Isso até para nossa fé a gente precisa tomar cuidado, né? Ah, não, mas é da igreja, mas opa, tem que tomar cuidado, né? E ultimamente eu também venho percebido isso, que tem muito disso, de você não pode fazer isso, mas esquecem de não professar, mas evangelizar de uma forma positiva. Como que seria isso? Mostrar o lado bom, o lado leve, que realmente que é isso que a gente tem que viver como cristãos, ainda mais como jovens. Porque se a gente foca muito nas regras, o que acontece? A gente volta, retrocede alguns anos, né? O que não pode acontecer mais, porque constantemente estamos evoluindo, estamos crescendo. Sim. E essa informação de pode ou não pode acaba sendo maçante e desmotiva. Com certeza. Eu me lembro aqui, ó, Zaqueu. Jesus olhou para Zaqueu na árvore e não disse assim: você que está aí, é o pecador, você que está aí devendo todo mundo, roubando, vou lá na sua casa hoje. Jesus não fez isso. Imagina. Jesus chama, Jesus convida, né? Desce. Eu quero ir para sua casa hoje. Na serenidade, na leveza. Você, oi, tudo bem? Vamos para sua casa, bora. E na casa, no particular, no coração a coração, exatamente. Jesus dá a experiência e Zaqueu tem uma experiência. Na mansidão, né? E na internet a gente não encontra isso. Não, é o contrário, muitas vezes. Infelizmente a internet está se tornando terra de ninguém, né? Você, assim, a gente acaba... Você pode colocar 10 coisas boas. Se você colocar uma ruim, aquela ruim vai te massacrar. É bem isso. E assim, falando assim agora da internet, da tecnologia, de que forma você acha que podemos unir a nossa fé, a fé que professamos, com a tecnologia, com a internet? Sim. Olha, ousadia, abertura ao espírito e confiança. Primeiro, você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo, só porque todo mundo está fazendo e eu acho que dá certo. Então, são milhões de coisas repetidas e todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer isso. Descubra qual é a sua missão pessoal. O que Deus quer de você? Né? Nem todo mundo vai vir para um podcast, nem todo mundo vai pregar, nem todo mundo vai estar à frente de retiros, mas todo mundo é chamado a anunciar. Então, a nossa fé, ela precisa passar por um filtro que se chama missão pessoal. É a partir daquilo que Deus me chama de forma pessoal a fazer que eu começo a dar frutos. Por exemplo, eu sou extremamente tímido e as pessoas não acreditam, mas é verdade. Eu sou muito tímido. O pessoal da minha paróquia que assistir vai saber, eu não gosto de dançar, eu não gosto. Mas se a missão pede, eu preciso ir. Então, assim, como eu vou comunicar a minha experiência de Deus? Com os dons que o próprio Deus me dá. Né? Então, todos nós somos chamados a anunciar. O como você vai fazer isso, você precisa descobrir. E não tem problema nenhum mudar a rota, como eu falei para vocês. Tem partes desse projeto Lançar as Redes que estão pausados, digamos assim, né? Para uma reestruturação. E quem sabe daqui para frente o que vai acontecer é o próprio Deus que vai me mostrando caminhos a seguir. Né? Então,
Peça ao Espírito Santo ousadia, sabe? Se Deus quer fazer algo, eu sei que às vezes é difícil ter a estrutura certa, né? Eu vendo aqui a estrutura do podcast, eu pensando, meu Deus, eu gravava o meu segurando o notebook atrás da árvore, assim, tentando encontrar num lugar que não tivesse barulho, né? Então, é mais ou menos por aí, né? E você gravava no seminário, na sua casa? Quando eu comecei eu ainda estava na comunidade Shalom, né? Então, nós estávamos isolados na pandemia e era muito difícil, porque todo mundo estava em casa, né? Então, nós morávamos éramos 34 missionários e na casa masculina que eu estava, em torno de 16, mais ou menos. Então, eu tinha que esvaziar o quarto, tirar todo mundo do quarto, tentar me trancar. E era uma fazenda também, então às vezes eu ia para o meio do mato. E quem escutar os primeiros podcasts vai ver que tem vários passarinhos, grilos e afins no fundo, né? Som ambiente. Som ambiente. É tudo efeito sonoro, é harmonia. É importante ter. Foi uma experiência muito legal de início, assim. A gente sabe que hoje os views importam muito. Na época, quando você criou, você se importava com isso? De verdade não. Os primeiros alvos da evangelização eram os jovens que eu acompanhava. Então eu tinha um grupo de jovens, de 60 jovens mais ou menos. E eu sabia que nem todo mundo gostava de ficar ouvindo podcast, mas a maioria sim. Então eu foquei muito neles de primeiro. Eu não tinha noção, minhas redes sociais hoje eu olho e falo, meu Deus, eu acho que eu ainda não tenho noção, né? Mas eu nunca foquei nisso. E ela de verdade não é o que me motiva, não. Não é isso, não. Mas são esses testemunhos, sabe, que de alguma forma me dão forças para continuar. E é uma pessoa, 2 pessoas, às vezes você fala, nossa, valeu a pena, já valeu a pena, né? Piadas de Deus, né? O modo assim, do nada aparece uma vez na sua vida e depois some. Aí sim é enviado de Deus. E então, em relação à internet e às Sagradas Escrituras, a nossa fé, é possível viver os dois, assim, com tudo que o mundo tem ali e o que a igreja pede? É possível viver esses dois mundos? Rapaz, mas por vezes nós vamos precisar fazer escolhas, mas não são só escolhas. Por vezes nós vamos precisar renunciar também. Então, eu sempre que os jovens me perguntam sobre isso, eu digo, faça escolhas. E que às vezes essas escolhas não são só caminhos, elas também passam por renúncias. Então você também perde, mas você perde para ganhar, né? William, seja um pouco mais concreto, né? Para não ficar parecendo que a gente está assim, é possível? Mas é muito difícil. Então, se você não tem maturidade, por exemplo, e aqui falando de forma muito especial para os jovens, castidade, sexualidade, afetividade. Primeiro você tem que saber diferenciar os três, a diferença dos três, e depois você observa onde estão as suas feridas. Se você sabe, e todo mundo sabe, e hoje não é difícil um comercial de pneu do carro, da gasolina, sempre vai ter alguma coisa sensual ali para os seus olhos, né? Na iconografia nós chamamos a borda dos ícones, que são aqueles quadros religiosos, de janelas da alma. Para nós, na vida espiritual, as janelas da nossa alma são os nossos olhos. E hoje nós consumimos o tempo inteiro com os olhos. Tanto que esses vídeos, e aí vários estudos, vocês talvez já ouviram falar sobre a famosa dopamina, né? A cada 15 segundos você renova essa dopamina. Tanto que quando você abre o Instagram, dá aquela atualizada, assim, que aparece uma tela nova para dar aquele sentimento de novidade, né? Então, esse tipo de coisa que vai aguçando os seus sentidos, que vai talvez atraindo as suas feridas sem que você perceba, eles precisam ser muito bem dosados e precisa de maturidade para isso. Então, precisa de honestidade aqui da nossa parte e muito autoconhecimento. Quem está escutando a gente já sabe onde estão as fraquezas. Já sabe que é por aquela via. Então eu abro um post, daqui a pouco eu estou em outro vídeo, daqui a pouco eu estou onde não deveria na internet. E ali está a minha ferida, eu já sei disso. Então eu preciso cortar. Preciso voltar talvez mais para a palavra para depois estar naquele mundo. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo está nas redes sociais, está consumindo coisas ilícitas, não é isso. Mas os nossos sentidos, eles nos enganam. E normalmente quem está nas redes sociais está num momento ocioso, né? Está num momento lá antes de dormir, ou um final de semana. Então, assim, dá para conciliar os dois mundos, mas você precisa ter maturidade para entender o que você está fazendo. Primeiro, quando a gente fala da palavra, das Sagradas Escrituras, eu preciso ter contato. Eu preciso entender o que é.
E a gente precisa parar de ser um pouquinho preguiçoso de não só ler a Bíblia, mas ir atrás de cursos, né? Tem muitas coisas boas na internet, né? Eu vejo meus professores de Bíblia, por exemplo, na faculdade, né? Ver esse tipo de conteúdo é muito bom. E me dá força também. Agora, se eu não estou forte nas Sagradas Escrituras, as redes sociais elas vão ser sempre um perigo. E é um perigo. Um veneno, né? É uma cilada. Caminho sem volta. E para evitar que a gente se torne escravos, o que podemos fazer para fugir desses perigos da internet? Vale a pena a gente citar aqui a diferença entre vícios e virtudes. Virtudes é um tema que eu gosto muito, eu vou sempre falar sobre isso. É algo que eu gosto demais. Primeiro, hábitos. Isso que a gente está falando aqui é hábito. Se eu tenho um hábito com a palavra de Deus, eu vou me tornando amigo de Deus. Todas as outras coisas, elas funcionam assim. Bons hábitos, elas se tornam virtudes. Maus hábitos, eles se tornam vícios. Basicamente seria isso. Para que eu não me torne escravo das redes sociais, eu preciso entender até que ponto é um bom hábito estar nas redes sociais com limites. Então, quanto tempo eu estou nas redes sociais? As redes sociais estão me roubando o tempo dos amigos, da faculdade, do trabalho, dos estudos, da família. Então, tem que ter um limite. Ela vai ser boa à medida que eu entendo o limite. E aí os jovens, que às vezes você não sabe como é que tá, você quer um termômetro como você tá, tenta ficar sem o celular uma tarde, por exemplo. Um final de semana. Nesse domingo eu não vou pegar no celular. Ponto. Ou aquela agonia, né, de estar sempre olhando no WhatsApp, se está vibrando, né? Eu corro esse risco, por exemplo, eu trabalho na paróquia e tudo está num grupo, né, um monte de grupo, então eu estou o tempo todo antenado. Isso é bom? Até que ponto? Agora, quando esse hábito ele começa a se tornar ruim, me roubar, eu não consigo ficar sem internet, eu saio para os lugares, eu já estou procurando a senha do Wi-Fi, eu já chego procurando onde está essa senha, eu estou o tempo inteiro online, isso começa a se tornar um vício. E a questão é a seguinte, quem está escravo não percebe que está. Você sai, você pega o celular, você senta numa mesa para um almoço, você não consegue ficar sem olhar o celular. Não sei se vocês lembram aquelas brincadeiras que a gente fazia, de chega no restaurante, todo mundo coloca o celular um em cima do outro, quem pegar primeiro paga a conta. Fizeram isso? Ou eu que estou velho? Nunca, mas eu gostei Eu da que estou velho? Já quiseram fazer, viu? Mas eu gostei da ideia, vou anotar aqui, eu vou deixar anotado. A gente saía, todo mundo chegava com o celular, a gente fazia uma pilha de celular e quem pegasse primeiro pagava um pouco mais da conta. Opa, Esse aí era o trato. opa, gostei. Isso são coisas simples, mas que demonstram um pouco do termômetro de como está o nosso apego ao celular, que a gente entendeu já que não é uma coisa ruim. Sim. Inclusive, talvez alguém está assistindo agora pelo celular. Mas, quando você não tem limites, você se torna escravo disso. Quando você não sabe usar de uma forma certa, né? Exato. Isso se torna muito ruim. Assim, você falou dessa escravidão com o celular, com esse anseio de querer o celular. A Bruna, que está aqui com a gente, ela pode dizer, na JMJ, a gente foi para a JMJ, a gente ficou 15 dias. Os primeiros 7 que a gente ficou ali, Itália, a gente não tinha conexão com a internet. Então, assim, o celular não servia para nada. Então, o celular estava ali para ver a hora, e mais nada. Então, assim, às vezes a gente entrava no lugar, conectava, tem Wi-Fi, conectava e mudou nada. Parecia, tipo assim, acabou que a gente passava o dia sem olhar o celular, chegava à noite, às vezes nem ligava pro celular, a gente tava cansado e ia dormir. Não, assim, queria conversar, falar, vamos combinar como vai ser o próximo dia. E, tipo, foi uma experiência muito legal. Então, assim, e a gente viu que ali o celular não é tão necessário. Teve até um dia que a gente se perdeu. O metrô resolveu fechar na Itália. E, assim, aqui a gente ia pegar o quê? Vamos abrir o Google e vamos descobrir como que a gente vai chegar em tal lugar. A gente não tinha essa opção. Não tinha internet, não tinha nada. E, assim, a gente pensa, né? Vamos usar a cabeça para pensar como que a gente vai fazer. Então, assim, informações que a gente tinha, a gente usou para chegar naquele lugar. Deu tudo certo, quase deu errado? Quase deu errado. Se estivesse com o celular, era mais fácil? Era mais fácil. Mas, assim, foi uma experiência, né? Assim, que a gente não precisa. A gente não é escravo dele. Ele precisa da gente para ser usado. Exato. A gente não precisa.
Isso é um instrumento. Você quer ver uma palavra-chave que você colocou? É a dimensão da experiência. O que me deixa triste, por exemplo, na igreja hoje, você está tendo um cerco de Jericó, você está tendo adoração e as pessoas não estão participando mais. Elas querem simplesmente gravar aquele momento. Sim. Na jornada, eu pergunto até para vocês se não foi assim. Os jovens, ao invés de talvez se preocupar em ver o Papa, eram quantos celulares levantados milhares. O tempo todo? Milhares. Dá pra ver pelo vídeo de quem gravou que tem milhares de assim, ó, levantado também. Eu tenho uma foto engraçada dessas, assim, quando eu também fui pra Itália, mas faz um tempo, já 2017. E eu tô nessa foto com a mão esticada, tentando pegar a mão do Papa, né? O segurança tá do meu lado. E em cima de mim é uma parede de celulares, assim, né? Então, assim, o quanto me importa registrar e guardar aquela experiência dentro do celular e não tê-la no coração. Isso marca, né? Isso marca forte. muito. Essa experiência. Isso é forte. Teve uma experiência também que aconteceu ano passado. Aí eu... Não, foi esse ano. Não lembro mais. Foi recentemente. Eu acompanhei umas senhorinhas no retiro aqui na Canção Nova. E eu deixei tudo organizado. Eu sou bem ansiosa, então deixo tudo pronto. Aí na hora de eu sair, eu cheguei na van. Cadê meu celular? Era um retiro de 3 dias. E 3 dias eu fiquei sem celular, porque pra voltar pra casa não ia dar certo. Mas assim, pela graça de Deus, pra eu falar com a minha mãe, com a minha família, tinha ali as senhorinhas pra me dar um apoio, né? Umas mães que foram lá também e tinham contato da minha. Então, sem contato com a minha família eu tive, né? Mas passei poucas e boas. Me perdi na Canção Nova. Tive que pedir o celular de estranhos pra poder ligar pro guia turístico. Mas assim, foi uma experiência muito boa, né? Ficar é libertador. É libertador, gente. É libertador. Parece aqui um grupo de apoio. Oi, meu nome é William. Eu uso o celular há 2 anos. Oi, William. Nos ajudem, né? É verdade. Mas que mais? No começo, você falou que tem algumas missões que... até nos bastidores, você falou que tem projetos com jovens. Então... Poderia nos contar um pouquinho quais são essas missões, esses projetos? Acho que é segredo, hein? Tô brincando. Eita, sou curiosa. Dá pra falar um pouquinho. Na verdade, assim, eu falei pra vocês dessa pausa do projeto Lançai as Redes. O Lançai as Redes, assim, só pra explicar um pouquinho, ele é o podcast, né? Chama podcast Lançai as Redes. Mas ele chama projeto porque envolvia outras coisas que são essas que estão... pausou ali, né? Que estão em discernimento. Discernimento no coração de Deus, né? Então, tinha um Instagram de base que era só formação e eu arquivei todas elas, uns 3.000 posts arquivados. O Twitter, ele continua também, mas envolvia muitas coisas, né? Hoje eu tenho percebido que a minha presença física nos lugares que eu estou, e hoje eu estou na paróquia São Lucas Evangelista, no Aracati, lá na cidade de Pava, a minha presença física ela tem sido muito mais importante do que a missão que eu estou fazendo nas redes. E não é desmerecendo as redes, até porque claro. Das pessoas que me seguem, 28% só são de São Paulo. Então, assim, a grande maioria não é de São Paulo. O pessoal que me segue é do Nordeste, por onde eu passei 10 anos em missão. E eu fico naquela crise agora, né? As pessoas que estão lá, elas querem me acompanhar, mas as pessoas que estão aqui precisam de mim. Então... Fala a Deus, me ajuda a discernir. Uma coisa que é interessante, às vezes a gente precisa sair do nosso ambiente, que nem Jesus fez, né? Quando ele saiu no deserto por 40 dias. Ele teve que se retirar por 40 dias Sim. para entrar em discernimento, para depois voltar com as ideias no lugar. E isso também é importante, né? É verdade. Talvez não, certeza que está sendo importante para você e é importante para todo mundo, né? Que Sim. está em discernimento, que quer colocar as ideias, ter essa ousadia que é importante ter. É isso, né? Algo que me ajudou com relação ao projeto, eu acabei de entregar um projeto de iniciação científica na faculdade, onde eu trago um pouco do que eu estudei na filosofia. Um filósofo que se chama Martin Buber, ele fala de relação e diálogo. Eu associei isso a Evangelii Gaudium, Papa Francisco e Nova Evangelização. Deus tem me atraído muito a falar um pouco um dos termos que o Papa usa sobre acompanhamento pessoal. Agora, o que isso tem a ver com as redes sociais e o projeto que Deus tem inspirado no meu coração
Eu acho que daqui a um ano talvez eu já consiga ter mais claro, né? Mas que envolve essa dinâmica de direção espiritual, que envolve essa dinâmica de conversar, sabe? Sim. Não é só chegar nas redes sociais e falar, ó, você pode fazer isso na sexta-feira, você pode... Não é isso. Mas de chamar, Vai além, né? Zaqueu desce, Angélica desce desta árvore, hoje eu vou na sua casa e ir lá no coração a coração conversar. Então, assim, o que isso vai virar, se vai virar curso, né? Uma coisa que eu posso adiantar é a volta do podcast. Opa! Isso eu já posso adiantar que em breve, agora no final do ano, já tem vários episódios aí engatilhados. E a ideia não é trazer pode ou não pode, mas princípios. Porque se as pessoas entendem os princípios dos mandamentos, por exemplo, eu não vou ficar me questionando sobre coisas que posso fazer isso. Né? Entendo o que a doutrina diz lá no princípio. Né? Hoje, por exemplo, neste domingo que a gente está aqui, as Sagradas Escrituras falam sobre o perdão. A dinâmica do perdão, que diz que o perdão não agrada ao coração de Deus. Então, o perdão, a falta de perdão não agrada o coração de Deus. E a gente reza no Pai Nosso isso quase todos os dias. Perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Agora, nós perdoamos? E quem vai te explicar que dinâmica é essa que você vive no processo do perdão? É essa catequese que nos falta, É né? isso que eu quero. É isso que eu sinto, né? E é isso que os jovens, não só os jovens, mas aqueles que querem conhecer mais a nossa fé, sentem falta, porque sempre teve muito disso, pode, não pode, mas por quê? Qual é o motivo? Mas qual é o princípio disso? Qual é o início de tudo isso, né? Também não se pode amar aquilo que não conhece, então primeiro tem que conhecer. Exatamente. É o melhor. Muitas vezes os jovens não vêm pra missa, por quê? Ah, é chato, mas não, porque não entende o que é, o que está sendo vivido ali. Sim. Não conhece. Muito assim, as redes sociais é uma arma para isso, para dar informação, falar isso, criar aquele interesse. É verdade, é verdade. Eu me lembro que eu comecei um projeto antigo que tem tudo a ver com esse nosso tema, que foi a dinâmica do um workshop de Lexio Divina. Lexio Divina, que é Lexio Divina, né? Um estudo bíblico, um aprofundamento da palavra, né? Então, nós fizemos um workshop que era como se fosse um curso prático de como a gente faz para estudar as Sagradas Escrituras. Então a gente dava o passo a passo e a gente rezava junto com os jovens. Nós reunimos vários jovens das redes sociais que queriam participar. Eu me lembro que a primeira turma já teve 28 jovens. Nossa. E nós fizemos uma Lexio Divina comunitária. Durante a semana eles faziam isso individual. E no final de semana a gente voltava para tanto partilhar quanto aprofundar aquilo que ficou mais difícil, né? E existem várias coisas que só os jovens podem fazer, né? Por exemplo, uma pergunta assim: eu posso pedir a intercessão de Adão e Eva? E agora? Eita. Eu posso perguntar para vocês? Tô brincando, não vou colocar vocês nessa enrascada, não. Eu não vou colocar vocês nessa enrascada. Mas os jovens começaram a mergulhar na palavra e fazer perguntas que resposta que você tem agora? Então um jovem me perguntou assim: William, tem algumas coisas estranhas no livro do Gênesis. Adão e Eva estavam lá, tiveram filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. E daqui a pouco no versículo seguinte já tem uma população inteira. Tem alguma coisa estranha no livro do Gênesis? Tem algo de errado que não está certo. E isso despertou aquilo que... É esse o projeto que Deus tem suscitado. Esse é o temperinho, né? Porque é reflexão, não é dizer, ah, tá bom, pode. Ah, não pode. Então, isso trouxe vida ao meu coração. E essas perguntas que os jovens têm feito, né? Em Gênesis, lá, você falar que os 10 primeiros capítulos são alegorias bíblicas. Nossa, então Adão e Eva não existiram? E aí começam as perguntas, a gente começa a mergulhar na teologia em oração, não é só também teologia pela teologia, né? Mas isso traz vida, a palavra traz vida. Vê como muda. Eu poderia vir aqui e só falar, vai para as redes sociais, faz isso, faz aquilo. Não é isso. Você precisa trazer a pessoa para... Isso aqui é vida. A vida brota daqui. Então, as redes sociais brotam daqui, a missão brota daqui, né? O assunto brota daqui, né? E é isso que alimenta a nossa vida e também a nossa vocação, né? Realmente. Acho que acabou as perguntas.
Então, assim, o que a gente traz muito disso é as redes sociais, então, elas não são o vilão da história, mas sim a forma que a gente usa, e muito do que a gente precisa tá aqui e para levar para todos. Então, assim, a melhor forma de a gente alimentar as nossas redes e alimentar a nossa vida tá aqui. Com certeza, né? E aqui eu enfoco muito a dinâmica do testemunho, né? Todo mundo que nos assiste querem conhecer vocês que são famosos. E imagina eu chegar na paróquia, olhar para vocês e falar assim, ué, lá no podcast eles falavam tanto da palavra de Deus, e eu não estou dizendo que a gente precisa ser perfeito, né? Todos nós temos as nossas imperfeições, nós erramos muito, mas o testemunho, isso arrasta. E não é, e, por exemplo, tem gente que está nas minhas redes sociais que eu nunca vou conhecer, tem gente que de longe que me acompanha, mas que de alguma forma a força do meu testemunho aqui, por exemplo, um dia de hoje foi difícil chegar aqui, mas a força desses sacrifícios é isso que sustenta a nossa missão. É isso que faz uma frase não ser uma frase. Porque frase e frase tem vários coaches e motivadores por aí que escrevem bem melhor do que a gente até. Mas a questão é o que tem por trás disso, né? O que traz vida. Eu queria contar um testemunho aqui que ele me marcou muito, muito, mas muito mesmo. Eu evangelizei um jovem em 2013. Esse jovem estava num retiro de carnaval e ele estava no meio de uma multidão. E eu fui ao encontro desse jovem e falei o que Deus estava colocando no meu coração. E eu nem lembro o que era, né? 2013. Esse ano, acho que foi agora nas férias de julho, eu recebi uma mensagem no Instagram. Gigantesca. Um textão. E eu comecei a ler essa mensagem e comecei a chorar muito. Em resumo, a mensagem dizia assim: oi, William, tudo bem? Eu sou a mãe do fulano de tal. Talvez você não vá lembrar de mim. Eu nem sabia quem era ela. Mas você evangelizou o meu filho. Estou falando de 2023, 10 anos depois. Você evangelizou o meu filho. E eu continuei te acompanhando nas redes sociais, mas hoje, 10 anos depois, eu vim falar com você. E ela disse assim: depois daquela experiência que você testemunhou, que você anunciou ao meu filho, ele entrou no vocacional e se tornou missionário. Ele se casou com uma missionária e vai ser pai esse ano. Na época ele era bem jovenzinho, né? Acho que ele deve estar com uns 20 e poucos hoje. E eles vão ter filhos agora, vão ser pais. Depois da experiência dele, que virou missionário com a esposa, que é agora missionária também, a irmã dele achou o testemunho bonito e hoje é missionária na Colômbia. Do testemunho da irmã, a outra irmã achou bonito e hoje é missionária na Bolívia. E do testemunho dos filhos e do seu, nós, os pais, hoje somos vocacionados aqui em Fortaleza. E eu esperei todo esse tempo para lhe agradecer. Eu quero lhe agradecer por ter um dia lançado a semente no coração do meu filho. Então, assim, veja que força eu teria para fazer isso. Nossa. Quem sou eu para fazer isso? Nada. É o Instrumento. Espírito Santo. Instrumento do Espírito Santo. Então, assim, a gente não tem noção do que isso aqui vai alcançar quem está assistindo a gente, por exemplo. Então, é nesse movimento que eu digo que o nosso testemunho, ele tem muito mais força do que a gente imagina. Então, eu não comunico só uma frase, não é isso, mas é vida. É vida, né? Isso é a comunicação sincera e pura, né? É missão, né? Seria isso. E não, eu não tava chorando, viu? Tava olhando pra mim aqui. Eu dei uma olhadinha assim. Será que ela se emocionou? De novo. Então, assim, um recado que você pode deixar para quem nos assiste. Seja eles jovens, adultos, pais, vós. Jovem de 0 a 99 anos. Eu trago comigo uma frase de São José Maria Escrivá, que é o santo da vez na minha vida, né? E que ele diz assim, né? Ser útil deixa rastro. Então, se eu posso deixar uma mensagem, é que a sua vida ela nunca passe desapercebida. E eu não falo de gritaria, de que me vejam, não é isso. Mas é um rastro que às vezes é no escondimento. Aquela mulher pecadora, quando lançou os melhores perfumes aos pés de Jesus, ela foi vista no caminho. Alguém viu aquela mulher levando todos aqueles perfumes. E alguém se perguntou, onde ela vai com esses perfumes? E depois de derramar os perfumes, aquele cheiro não morreu ali.
aquilo exalou. Deixar rastros é você fazer isso, no escondimento. Talvez você precise de um microfone e câmeras, talvez Deus vai te pedir isso. Talvez na Jornada Mundial da Juventude, em tantos lugares que a gente passa, né? Ser útil, deixa rastros. Se Deus pede, vai. Se Deus pede, vai. Como vai ser, o que vai acontecer. Talvez 2 pessoas sejam alcançadas, né? E essa é a mensagem, e vou terminar com um testemunho, outro. Nós fizemos uma vez um retiro, era para as famílias. E foi uma divulgação, foi uma coisa assim apoteótica, né? Nossa, no dia desse retiro apareceu um casal. Um único casal. E todo mundo frustrado, né? Meu Deus, a gente gastou tanta energia e um casal veio. De repente o coordenador lá do retiro disse assim, é o seguinte, pega todos os servos e vai todo mundo sentar lá na assembleia como se vocês fossem participantes. Pois foi um final de semana inteiro. Tinha 40 pessoas na assembleia, um casal participante. O casal não sabia que todos aqueles ali eram servos, né? Mas todos se fizeram servos por aquele casal. Aquele casal está até hoje na missão. Nossa. Lógico que depois eles descobriram, né? Meu Deus, tudo aquilo foi para nós. Então, e tudo isso foi uma mentira. Brincadeira. Mas para entender assim, lança sementes e deixa rastros. Acho que essa é a mensagem, né? Não é visualização, não é curtida, não é nada disso. Se uma pessoa assistiu esse podcast e foi tocada, já valeu a pena. Vamos falar isso pro Hugo. Amém. Então, nós queremos agradecer sua presença aqui. Eu que agradeço. Foi um verdade. episódio muito bacana. Quer dizer alguma coisa, Angélica? Não tenho nada a dizer. O meu chamado. Obrigado pelo convite, agradeço muito e perseverem, viu? Vale a pena, de verdade. Pode deixar. Às vezes dá vontade de desistir, às vezes dá vontade de tirar a vida do Guilherme, de esganar a Bruna, de me matar. Às vezes os dois têm vontade de me matar. É verdade. Mas tá Vale tudo a bem. pena, né? Grupo de apoio. Mas se é da vontade de Deus, a gente vai continuar firme e forte. Amém. Enquanto for Deus fazendo, a gente tá ali, ó, só sendo instrumentos. Amém. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Que Espero agradeço. que você volte mais vezes. E acho que quer deixar algum recado para alguém? Um abraço Para Duda. Pra adulto, pra minha família, minhas fãs paroquianas, né? Opa. Brincadeira, mando um abraço pra minha família, né? Que são paroquianas aqui, a Cláudia, Maria Eduarda, minha mãe, Dona Vilma, né? E amém pros jovens, né? Que eu tanto estimo. É isso. Manda Amém. mensagem pros jovens também. Que tá pouco aqui nessa parada. Que você tem que vir. Vamos lá, tem Semana que que vir. vem tem encontro de jovens, né? Só que já não vai. Talvez não saia semana que vem. Não tem. É verdade. Então, vamos ficando por aqui. Muito obrigado para quem nos assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, para que a gente falou que não precisa de visualização, mas de repente você compartilha, chega para quem tá precisando, Opa. né? Exato. Sempre é bom. E curte se você gostou. Se tiver alguma pergunta que queira deixar aqui para futuramente a gente te responder, às vezes a gente manda sem pergunta, a gente manda para ele no WhatsApp, depois a gente responde nos comentários, tá tranquilo, ele não tem nada pra fazer. Tá tranquilo, né? Então, muito obrigado pelo acesso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.